A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, que a graça e a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida e a vida de toda a sua família, nesse tempo que vamos passar aqui juntos, meditando na verdade da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo, em 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 10. 2 Coríntios 12, 10, a palavra de Deus diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo do Pai nos oriente nessa reflexão. Nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida, por esta oportunidade tão rica que o Senhor nos concede de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra para meditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai Santo, traga a revelação da Tua Palavra. Não permita que fiquemos na obra do engano, mas que a verdade seja revelada em nossos corações. Fala com cada um de nós, pelo Teu Espírito, na revelação da Tua Palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito interessante esse texto aqui, que aparentemente é uma loucura, porque Paulo estava dizendo que ele sentia prazer nas injúrias, nas necessidades, por amor de Cristo. Porque quando ele estava fraco, então é que ele era forte. Irmãos, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Vocês percebem que existem muitas pessoas buscando um poder, buscando forças. Então tem que ser ao contrário. Nós temos que pedir para que Deus tire toda a nossa força. Porque toda força humana é um grande empecilho na vida daquele que é forte, para que então Deus realize a sua bendita obra. A obra da cruz, ela veio com uma finalidade de nos aniquilar totalmente, completamente o nosso pecado. Lá em Romanos 6,6, a Bíblia diz que, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Amados, a obra da cruz ela é maravilhosa, porque é uma vida substituída. O nosso velho homem foi crucificado, o pecado foi destruído e aniquilado lá na cruz de uma vez por todas. Por isso, quando eu creio neste fato de que eu já estou crucificado com Cristo, eu vivo, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, isto é uma loucura, inclusive no meio do povo de Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que o nosso Deus glorioso e todo-poderoso, ele deseja ser entendido em termos de fraqueza e loucura? Por quê? Como eu e você, nós podemos adorar a um Deus tomado pela loucura? Então, amados, a resposta é que o fato de os homens usarem errado o conhecimento de Deus, que eles obtiveram por suas obras, Deus, o nosso Pai, ele determinou que seria conhecido pelos sofrimentos. Agora, por que os sofrimentos existem? Porque não nos beneficiamos de nosso conhecimento natural de Deus. Eu penso que Deus é desse ou daquele jeito, a maneira errada. Agora, você vai pensar certo, a menos que ele seja conhecido na humilhação e na vergonha da cruz. Por quê? Porque, meus queridos e amados ouvintes,
a maneira correta de entender Deus é olhar para a cruz e não meditar sobre a Via Láctea, pois ela nos confronta com duas verdades que de outra maneira não iríamos encarar. Primeiro, nós somos inimigos de Deus. E segundo, Deus amou os seus inimigos em Cristo. Por isso que conhecer a Deus pela fraqueza e a loucura da cruz nos humilha, porque foi a nossa fraqueza, a nossa loucura e a nossa vergonha que Deus carregou sobre si quando subiu lá naquela cruz. Jesus disse lá em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto ele dizia, significando de que tipo de morte havia de morrer. Então Jesus, quando foi crucificado, quando a cruz foi erigida, nós fomos atraídos no seu corpo na cruz. Então, quando ele morreu, eu e você também morremos. Ali, na cruz, Deus na cruz se torna um retrato apropriado da humanidade como ela verdadeiramente é. Ela é fraca, ela é impotente diante da morte, mas ainda sob o julgamento da morte. Amados, os nossos pensamentos, muitas vezes arrogantes sobre Deus, se transformam verdadeiramente em um jogo sujo, no qual procuramos tomar o lugar de Deus. Por isso, a aparência de Deus como um tolo derrotado é como um jogo, onde ele dá vida em lugar da humanidade caída. Amados, entendamos que a cruz é um microscópio que localiza Deus no emaranhado de nossa pecaminosidade fraca e tola e seu amor vulnerável e imerecido para seus inimigos. Por isso que conhecer a Deus pela cruz é conhecer o nosso pecado e seu amor redentor. Irmãos, mas esse tipo de conversa sobre Deus não beira aí, talvez você pense que seja blasfêmia? Como podemos apresentar imagens de um Deus tão fraco e louco e continuar a adorá-lo? Como? Amados, uma coisa aqui é muito interessante que nós saibamos, porque quando pensamos e falamos sobre ele nos termos da crucificação, como Deus mostra que ele é Deus? Como? Nós precisamente ali, no fato de que ele é poderoso na fraqueza, ele é glorioso na humilhação, ele é vivo e vivificado na morte. Porque somente Deus é grande o suficiente para ganhar perdendo. Somente Deus é amoroso o suficiente para amar o que não pode ser amado. Somente Deus é eterno o suficiente para ser tragado pelo tempo, pela morte, e ainda sobreviver para vir a este mundo e contar como foi. Por isso que a cruz, ela intensifica o Rei Divino que bancou louco para acabar com a loucura do pecado e da morte. Lá na cruz, ele tirou o meu e o seu pecado, porque, segundo João 1,29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, isto é tão maravilhoso. Ele tirou o meu e o seu pecado quando nos levou a morrer na cruz no seu corpo. Eu e você temos que crer em nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Ou seja, ele morreu, mas eu também morri com ele. E se nós não crermos que morremos com ele, irmãos, a nossa crença, ela é totalmente em vão. Em vão. Porque nós não estamos crendo como diz as Escrituras Sagradas. E quando nós não cremos como diz a Bíblia, a nossa crença é uma crença muito perigosa. Nós temos que crer, conforme está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, que diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também viveremos com ele. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Se você não crê que você foi morto com Cristo na cruz, você nunca vai ter uma ressurreição como foi a dele.
Se você não crê que você foi morto na cruz com Cristo, você nunca será um cristão verdadeiro. O mínimo que você pode ser é um crente que frequenta a sua comunidade de segunda a segunda, domingo a domingo, mas sem ter o seu coração trocado, sem ter a realidade da vida de Cristo em você. Porque Jesus só vai habitar em uma vida que de fato creu que foi crucificado com ele. Não existe outro caminho. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que Paulo, ele disse lá em Gálatas 2,20, se é a experiência de Paulo, é também a minha, e também a sua. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz lá, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, se eu creio que Jesus morreu e eu estou crucificado com ele, se eu estou crucificado com ele, quando Cristo morreu, eu também morri. E pelo fato de eu estar morto com Cristo, o texto continua dizendo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, esta é uma verdade tão maravilhosa. Esta é uma maneira que, quando nós acostumamos a essa maneira esquisita de ver as coisas na palavra de Deus, a salvação se torna clara e maravilhosa. Eu posso estar seguro de que sou justo aos olhos de Deus, porque ele também é esquisito. Sabe por quê? Porque Deus me vê segundo a morte vicária do seu filho. E por esse motivo, nós podemos ter confiança no amor de Deus quando nós perdemos toda a confiança em nosso próprio amor. Por isso, eu posso estar cheio de alegria em Deus, mesmo quando fico desesperado ao olhar para mim mesmo. Amados, o que isso significa para mim e para você? Significa que a cruz deveria mudar o nosso modo de ver a salvação. Porque se desejamos que nossas igrejas abriguem corridas pela superioridade moral e espiritual, podemos silenciar a cruz enquanto tentamos subir a escada da justiça própria. Irmãos, mas por outro lado, se queremos encher as nossas igrejas de pessoas que brilhem com a glória, a gratidão e confiança inabalável no amor e na aceitação por parte de Deus, devemos ensinar que lá na cruz, Cristo, ao ser crucificado, ele crucificou o meu velho homem e o seu velho homem. Nós somos mortos com Cristo. Lá naquela cruz ele tirou o nosso pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia, a mesma Bíblia que diz que Jesus morreu, afirma que o pecador também morreu com ele, foi crucificado com ele. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amados, a Bíblia diz que um morreu por todos, esse um é Jesus, e logo todos morreram. Então eu tenho que crer na minha crucificação juntamente com Cristo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, mas ele foi para a cruz e ele me colocou no seu corpo e eu morri nele. Então a conta foi paga. O diabo não tem mais como cobrar de um morto. E eu fui morto na cruz com Cristo e hoje eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso, meus queridos. Então peça ao Pai que ele, por graça, abra o seu coração, abra o seu entendimento e revele essa verdade ao seu coração. Bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.